E aí, galera, tudo bem? A gente está começando mais um episódio aqui do Gate Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje você já está vendo aí um convidado vermelho aí na câmera, né? Hoje a gente está recebendo o pastor Júnior Carvalho aqui com a gente, meu amigão. Mas primeiro, corta aí pro Júnior, Gabs, pra gente mostrar. Mostra a nossa xícara top aí. Olha isso aqui. Quero só lembrar que a gente ganhou essa xícara do pessoal da Studio Arts, presentes personalizados. Então entra lá no @ deles, Studio Art _personalizado, se você quiser fazer uma caneca legal. E nós vamos começar esse podcast já. Hoje nós estamos aqui com o pastor Júnior, meu amigão. Vocês viram que a gente está num lugar diferente hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga fazer algo legal aqui com vocês. É um prazer de novo estar aqui com vocês. Esse é o episódio número 3 do Gate Podcast. A gente está começando. E aí, Juninho, beleza? Isso aí, tudo bom, pastor Fiore? Né? Tudo bom, pessoal aí que está assistindo a gente? É uma alegria. Finalmente saiu, né, esse podcast. A gente está para gravar faz umas 2 semanas já, né? Cada dia tem uma coisa diferente. E graças a Deus, né? O trabalho não para, a obra não para. A gente já tentou, né, gravar aqui algumas vezes, teve algumas intercorrências, a gente teve que correr atrás de outras coisas, mas hoje estamos aqui. Sim, a gente, eu e o Júnior, a gente já gravou algumas vezes junto. A gente, na verdade, para quem não sabe, a gente fica na mesma sala, a gente senta junto, a gente fez tipo um biombo, então senta um na frente do outro, a gente fica conversando o dia inteiro. E a gente tá sempre junto, o Gabs também tá junto com a gente tem umas conversas assim, bem... muito loucas, né? Aí, só que a gente conversa o dia inteiro, né? Então a gente combinou, na verdade, de vir aqui para a gente conversar, para a gente ter esse momento juntos também, para o pessoal, né, conhecer você, ouvir o que tem no seu coração, ouvir a sua história e tudo mais, né? Mas começa aí, me diz algo sobre você, algo que você queira falar, que você acha importante compartilhar, algo sobre a sua vida, ou, né? Algo que Deus tem falado ao seu coração aí nesses dias, e você fala, e você acha que é isso que a gente deve começar conversando. Legal. É bom que é uma pergunta bem direta, né? Sim. Objetiva, né? Você fala algo aí. Vamos conversar, fala alguma coisa. Mas assim, muito... Tem algo que está assim no meu coração, a gente estava conversando ali, né, hoje, e... pensando, né, no que a gente pode estar falando aqui hoje. E Deus tem falado muito no meu coração com relação a processos e até um tema que a gente está estudando nas células agora, que é sobre restauração. Sim. E algo que Deus já vinha falando no meu coração, e eu achei muito legal esse tema que está sendo falado agora nas células, né, sobre restauração. E algo que sempre mexeu muito comigo é a questão de falar sobre processos que nós passamos. Até, né, falando sobre isso, né, mandar um abraço para o pastor Walter, que é o nosso mestre aí, a pessoa que está responsável por todos os nossos estudos de célula. E uma hora nós vamos receber ele aqui, um cara muito precioso, um cara que eu gosto muito de conversar. E nós estamos começando essa série nova, né, sobre restauração. Tem um conteúdo grande aí para a gente começar. A gente está na segunda semana, isso, né? Essa foi o segundo encontro ali. E Deus tem falado muito, né, nas nossas células. Você que está assistindo talvez, né, não conheça a gente, né? Nós somos pastores aqui na Divisão Central, tanto eu quanto o pastor Lucas, e Deus tem movido no meio das nossas células, movido no meio da nossa igreja. Esse tema especificamente tem trazido, eu percebo que desde a semana passada a gente entrou nele, tem um ambiente diferente, tem algo diferente que o Espírito Santo está comunicando para a gente nesse tema. Falando sobre restauração, falando sobre nós vivermos algo novo no Senhor, né, sobre nós passarmos por etapas para alcançar e chegar onde Deus quer que a gente esteja. Sim. Né? E falando ali sobre Neemias, reconstrução dos muros, né? A primeira semana a gente começou a falar ali sobre a revelação daquilo que tem que ser mudado, daquilo que tem que ser restaurado. Sim. Foi quando ele recebeu a notícia, né, dos muros, né, que os muros tinham sido derrubados. E é o primeiro passo na nossa vida para a gente começar a mudar, começar a restaurar algo, começar a viver algo novo em Deus. É entender onde a gente está, é entender qual que é a necessidade que nós temos de mudança, qual que é a necessidade, onde que precisa ser restaurado, qual parte do muro tem que ser levantada, qual brecha tem que ser fechada. Sim. Né? E ali Deus já começou a falar no nosso coração. E é isso eu venho mastigando durante essas últimas semanas, né?
esse paralelo entre a reconstrução do muro e o processo que nós passamos dentro da nossa vida. Uhum. Então, quando nós encontramos Jesus, qual que é a primeira coisa que nós entendemos? É como Isaías, lá no capítulo 6, ele descreve, né? Que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto trono, num sublime trono, e ele faz a descrição de tudo aquilo ali, mas a primeira reação dele, ao ver a glória de Deus, ao ver os anjos ali cantando, né? Santo, 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 Senhor dos Exércitos, e a reverência e todo aquele ambiente, né? E a glória do Senhor enchia todo aquele ambiente, toda a casa se enchia de fumaça e tal. Ao ver aquilo, a primeira reação dele é falar o quê? Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a primeira reação dele foi o quê? Reconhecer quem ele era. Enquanto nós encontramos o Senhor, quando encontramos Jesus, ou melhor, quando ele nos encontra, né? A nossa primeira reação ao perceber quem ele é perceber também quem nós somos. Né? E então a revelação de quem nós somos é o primeiro passo para o início da nossa restauração, da transformação de vida que o Senhor quer fazer na nossa vida. A gente estava até conversando esses dias, né? Eu falei com você, falei assim, cara, eu sou um cara que, para mim, eu sou a pior pessoa que eu poderia ser, né? Eu sou um cara que preciso melhorar em todos os aspectos e eu nunca vou estar satisfeito nem com quem eu sou, eu nunca vou estar satisfeito com a igreja, eu nunca vou estar satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, mas sempre pensando nessa... Não, parece que é estranho a gente falar isso, né? Não, nunca está satisfeito, mas é mais com aquele pensamento da gente entender que Deus ainda não terminou a obra na gente. Nós não chegamos a lugar nenhum, né? Nós fomos salvos por Ele, mas para viver essa transformação, esse processo de restauração que acontece daqui para o resto da vida, né? Eu creio que a questão de a gente não estar satisfeito tem a ver com entender que a obra ainda não foi completa, né? Sim. O Senhor nos chama, a gente sempre fala isso aqui, eu acho legal a gente falar também aqui, né, nessa gravação, né, nesse podcast aqui hoje, que a obra final do Senhor na nossa vida não tem a ver com a nossa salvação. Se não fosse assim, o dia que eu aceitei Jesus, levantei a mão, eu era arrebatado. Puxava direto. É o ponto final, né? É o ápice da obra que o Senhor tem para mim, e não é. A salvação não é o final, a salvação é o começo. Sim. A partir dali, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, a partir do momento, né, que eu decido viver para Ele, receber o Espírito Santo no meu coração, ter uma nova vida, a partir daquele momento, eu começo a minha vida com Ele. Né? E Jesus nos ensina a orar assim, né? Faz aqui na terra como é no céu. Né? Que venha o teu reino, ou seja, venha o teu reino, venha o teu governo, venha as coisas do céu para cá. Então, o meu papel é manifestar o reino de Deus, manifestar as coisas dos céus aqui na terra. E para isso que nós fomos chamados. Dois versículos que fazem bastante sentido, a gente pode fazer um paralelo sobre isso, é aquele que, né, Paulo fala, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e depois ele fala, né, que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Então, antes de conhecer o Jesus, nós mortos em nossos delitos e pecados, a ponto de a gente não viver para Ele, a gente está morto, né? Morto na vida que a gente vive, nas coisas que a gente faz, que não tem nada a ver com o Senhor. E a partir do momento que a gente conhece, começa a caminhar com Ele, a partir desse momento a gente já não vive para nós, nosso viver é Cristo, né? E se a gente vive como Cristo, né? Apareceu um versículo hoje, que eu até compartilhei, que falava que nem Jesus veio para ser servido, mas para ser servo. Então, que a gente tenha esse viver como Cristo, né? Viver como servo, viver como uma pessoa disposta a um trabalho, né? Sim. E esse entendimento que a gente precisa ter como igreja, né? A gente tem que ter como cristão. Algo que tem me incomodado muito na sua... É estranho a gente falar essa geração, né? Porque dá a impressão, mas essa é que nós estamos, né? É que nós estamos, mas esse momento da igreja, vamos colocar assim. Como que a igreja está cheia de pessoas que estão aqui dentro, vêm, cultuam o Senhor, né? E estão satisfeitas em simplesmente vir na igreja e prestar um culto ao Senhor no dia de domingo, a frequentar uma célula, no nosso caso aqui, nós somos uma igreja que temos células, e eu venho congregar e para mim está tudo certo. Mas eu não tenho aquele desejo de ir além, de viver algo além no Senhor. Sabe, a gente vem... Eu tenho sentido muito isso, assim, eu acho que o pastor está pregando sobre o inconforme-se, né? E algo que tem me inconformado um pouco. Como é que é a palavra que eu usei esse dia para você?
insatisfação santa, né? Uma satisfação santa, né? A gente vem, ministra uma palavra, algo que Deus me colocou no nosso coração, e aquela palavra você fala assim, gente, se as pessoas entenderem isso que Deus está colocando no nosso coração, né, essa mensagem, se eu entender essa mensagem e viver isso, eu vou mudar a minha vida, vou fazer algo diferente, né? Okay. E a gente vê, assim, as pessoas vêm na igreja. Eu não falo só da nossa igreja, mas no geral, eu falo no nosso tempo. Houve aquela palavra poderosa, a gente vê tantas. Hoje a gente tem acesso aí, né, a tantas ministrações, a tantos cultos, a gente. Não dá nem para falar aqui, senão a gente vai acabar. Muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo muito bom. Você fala assim, gente, cadê esse povo que está ouvindo essa mensagem? O que eles estão fazendo com isso que eles estão ouvindo? Sim. Né? Então, eu acho que muito é sobre isso, sabe? É sobre entender que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai completar. E que eu não estou pronto. Né? Eu preciso ter essa insatisfação e continuar caminhando. E continuar querendo mais. Eu estava ouvindo um trecho de uma ministração, não me lembro. Era uma live, né? E de um pastor que eu gosto muito, e ele falou algo que me chamou muita atenção, talvez a gente nunca se ligue talvez nisso, né? Eu estava lendo um livro esses tempos atrás que chama Descobrindo Seu Destino, que ele fala sobre essa questão do nosso individualismo. Deus tem um chamado para todos nós, mas o nosso chamado, como especificamente, vamos dizer assim, o nosso chamado singular, ele só serve para a pluralidade da igreja. Então, nunca o nosso chamado específico vai estar acima do chamado abrangente do Evangelho. O ir de fazer discípulos, nenhuma dessas outras coisas. Então, o que ele diz é assim, todos nós, Deus nos escreveu de uma forma diferente, nós temos traços de DNA diferente, personalidade diferente, gostos diferentes. Tudo isso são coisas que ele colocou que tem a ver com o nosso destino, tem a ver com o nosso chamado. Né? Tem a ver com aquilo que ele nos colocou para fazer, né? Mas não é por isso que isso é mais importante que o todo, porque ele não vem para salvar uma pessoa, ele vem para salvar um povo. E ele fala que essa questão da gente, como que eu posso falar isso? Pensar só na gente talvez não seja algo tão bom. Nós somos um corpo bem ajustado, e para esse corpo em funcionamento, né? E isso faz com que as pessoas vejam Cristo. A gente até conversou, não sei se foi na sua célula ou em uma outra célula, que a gente estava falando sobre isso. Quando a pessoa me vê sozinha na rua, a Bíblia diz, Jesus fala, que a glória do Senhor é a unidade. Né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, e que eles também estejam em nós, como eu estou no Senhor, tal coisa, porque a glória do Senhor é a unidade da igreja. Então, esse entendimento traz para a gente o quê? Se a pessoa me olhar sozinha na rua, ela vai ver uma porção da glória de Deus. Mas a glória de Deus, ela só é vista na sua plenitude quando a pessoa olha para a igreja, para o povo, para o reino. Né? E muitas vezes a gente não tem isso. E nessa live, o Paulo Borges Jr. estava falando uma coisa muito interessante, que Eva e Adão só pecaram por causa da individualidade. Porque houve uma ruptura da conexão relacional entre eles. Porque se Eva tivesse conversado com Adão, eles não tinham errado. Não porque, não colocando Eva como errado, se fosse Adão no lugar dela, mas essa falta de conexão relacional tem feito com que a gente seja muito mais individualista do que vivendo uma vida na pluralidade de Cristo. Onde a gente vê que onde nós não temos algo, a pessoa do nosso lado tem, e através disso a gente consegue fazer a obra do Senhor juntos. Sim. Então nós estamos muitas vezes a gente se importa muito mais com o nosso crescimento espiritual específico, com a nossa vida, e a gente para de pensar no corpo de Cristo, como se um braço fora do corpo pudesse fazer alguma coisa. Né? A Bíblia diz, né, um versículo que eu gosto muito, é que nós só damos frutos porque nós estamos enxertados nele. Sim. Um galho não dá fruto se não estiver enxertado na videira. Sim. E esse entendimento de corpo, de unidade, né? Sim. É como aquela frase que eu já citei aqui algumas vezes, que fala assim, se a Bíblia fosse aqui uma não, canção... irmão. Aqui você não citou nada. Aqui nada, aqui né? Nada. Aqui na igreja, né? Entendi. Mas que eu acho bem legal, que fala assim, que se a Bíblia fosse uma canção, Uhum. o refrão seria, né? E vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Uhum.
Então, o relacionamento do Senhor com o seu povo. Sim. Né? Deus escolheu homens, né? Como eu ia falar, exemplo de Davi, ungiu Davi e tal, mas a palavra fala que Deus usava Davi para abençoar o seu povo. Sim. Né? Então, Deus chamou Davi, chamou homens de Deus, Moisés e tantos outros, né? Mas para quê? Para abençoar o povo, para trazer o povo, para guiar o povo. Então, o relacionamento do Senhor sempre foi com o seu povo, com a sua igreja. Né? Lá em Efésios fala que Jesus veio revelar o mistério de Deus. E na sequência fala que o mistério de Deus, que Jesus veio revelar, é a igreja, é o corpo. Né? Então, nós fazemos parte de um corpo. E é interessante como cada um, né, é especial dentro do corpo. É singular, mas é plural. Dentro da pluralidade. É uma palavra né? difícil, né? Mas saiu, né? Para você que está assistindo aí, escreve aí embaixo depois pluralidade. Vamos ver se você consegue. Pluralidade. Ó. Mas assim, então legal como cada um de nós tem a sua individualidade. E interessante quando você falava algo que me veio assim no coração, se você parar para pensar, todo pecado que nós cometemos tem a ver com individualidade. O egoísmo, né? A individualidade. Eu ainda vou trazer uma ministração sobre isso. Eu estou preparando algo assim para trazer aqui na igreja, não aqui no podcast, tá, gente? Mas é uma coisa que para mim é muito importante. É essa questão de quando nós formos vistos como corpo, quando nós, cada um bem ajustado, cumprir a sua parte, né? Aí, cara, aí o inferno vai ter que fechar, porque não vai ter gente. E justamente isso, né? A gente entender o nosso papel, né? O que eu faço no corpo, qual que é a minha função no corpo. Né? Todo membro tem uma função muito importante no corpo. Né? Qual que é a sua função no corpo? Né? E é interessante que cada membro, né? A própria Bíblia faz a comparação do corpo de Cristo com o nosso corpo físico. E fala assim, tem muita gente que quer ser olho, muita gente quer ser mão, né? A gente pode traduzir isso para ministérios da igreja, pode trazer isso para funções, né? Enfim, para várias realidades dentro do corpo de Cristo, mas a palavra completa dizendo, imagina se todo o corpo fosse olho, se todo o corpo fosse mão. Não ia ser um corpo, ia ser uma monstruosidade. Né? O F.F. Bruce tem um outro livro que fala sobre, chama Paulo e suas igrejas, Paulo e seus discípulos. É um livro muito bom, é um comentário desse estudioso sobre todas as cartas às igrejas, não as pastorais, né? Não de nenhuma de Tito nem a de Timóteo. Mas ele faz essa comparação muito interessante. Ele fala, se todos nós fôssemos braço, num corpo onde tudo é braço, a gente seria uma monstruosidade. E ao olhar das pessoas isso seria muito estranho. Então, essa é a questão. Talvez, será que a gente não tenha muito mais braços no corpo do que a gente deveria ter, às vezes? E a gente está passando uma sensação para as pessoas que estão fora de uma coisa monstruosa, né? Ou porque a Bíblia diz, né? Se nós tivermos, nós somos um corpo bem ajustado, onde o cabeça é Cristo. Então, existe o corpo bem ajustado e a possibilidade de ser uma monstruosidade. Sim. E isso tem muito a ver com entender, primeiro, o corpo de Cristo, ter a visão de reino e entender como que eu me encaixo nesse corpo e qual que é a minha função nesse corpo. Isso nos leva, às vezes, a alguns pensamentos, algumas questões mais profundas. Eu tenho que entender o meu propósito no Senhor, né? Entender. E acho que essa questão de propósito é muito mais simples do que a gente, às vezes, imagina ou pensa, né? O que eu tenho chamado específico. Eu creio assim, o que Deus te deu na mão para você fazer agora é o seu chamado para aquele momento. Sim. Nós temos um chamado geral como igreja, a grande comissão, né? O chamado nosso como corpo de Cristo. Né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, né? Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso são chamados gerais para o corpo de Cristo, para a igreja. Sim. Né? Então nós temos que avançar. E isso é uma coisa que nunca vai ser excluída através do seu chamado específico. Exatamente. Pelo contrário, né? Aí eu tenho que entender como que o meu chamado específico vai contribuir para que o chamado geral da igreja, né? Para que esse grande chamado seja alcançado, né? Seja efetivo. Seja efetivo, né? Seja concluído, enfim. E eu tenho que entender qual que é o meu papel no corpo. Eu gosto da história do pessoal que sentava tijolos, né? Sim. Eu vou contar aqui, né? Legal. Tinha 3 trabalhadores
trabalhando, assentando tijolos. E uma pessoa chega e pergunta para o primeiro: viu, fulano, o que você está fazendo? O cara olha para ele e fala assim: meu, é óbvio, você não está vendo? Eu estou assentando tijolos, né? Fala, ele é super grosso, né? Super grosso, né? Aí chega para o segundo: ô amigo, com licença, me explica o que você está fazendo. Eles estão fazendo a mesma coisa, né? A mesma coisa. Uhum. E o segundo já fala assim: eu estou construindo uma parede. Já mudou um pouquinho a visão do que eu estou fazendo. É o mesmo trabalho. Estou sentando tijolos, mas a visão da pessoa é diferente. A visão já é diferente. Até que ele chega para o terceiro e pergunta: ô amigo, beleza? Beleza? O que você está fazendo? Aí ele para o que está fazendo, olha para a pessoa, imagina respirando fundo, falando: eu estou construindo um palácio para o rei. Então não é o que você faz, não é o seu cargo, mas é o seu encargo. Uhum. Né? Não é a função que você faz, mas o entendimento do que aquilo que você está fazendo contribui para o todo. Então, alguns estão na igreja assentando tijolos. Se você perguntar: o que você está fazendo aí? Eu estou assentando tijolo. O que você faz lá na igreja? Eu trabalho na recepção. O que você faz na igreja? Trabalho no multimídia. O que você faz na igreja? Eu faço a parte de redes sociais. Eu canto no louvor. Eu prego. Eu faço evangelismo. Eu trabalho na zeladoria. Isso tudo são tijolinhos que a gente está assentando. Uhum. Mas é sobre algo maior. Então, quando tem esse entendimento, o que você está fazendo na igreja? Cara, eu estou construindo um palácio para o rei. Com aquilo que eu tenho. Eu estou trabalhando, implantando o reino de Deus nessa terra. Mas o tijolo que eu coloco, né, ele tem que fazer parte de algo maior. E esse entendimento faz toda a diferença. Uhum. Por isso que hoje nós vemos pessoas que estão na igreja, que são voluntários, que trabalham, né, que estão lhe servindo, mas a pessoa passa o tempo, ela começa a desanimar. Né? Ou ela faz ali, mas por uma obrigação: vou lá cumprir minha escala hoje, né? Hoje eu estou na escala de tal função ali. Já fui no culto. Eu já fui no culto, já bati ponto lá na igreja, né? Uhum. Por que isso? Porque falta entendimento. Falta entendimento daquilo que eu faço para o reino. E não daquilo que eu faço por uma função. Esses dias eu fiquei no corte, né? E aí o pessoal do louvor estava aqui. Tava eu e o Stélio. O Stélio estava no nosso multimídia, né? E eu tava ali fazendo o corte, e daí tava o Vitor e o Gabriel tava na outra câmera. E aí começou a tocar um louvor muito legal aqui, o Leandrão cantando, eu catei, apertei o nosso walkie-talkie ali, comecei a cantar, cheguei no Stélio, os meninos racharam o bico, né? Falei: cara, mas isso aqui não é, né, um serviço, a gente não precisa se desconectar daquilo que a gente está fazendo, a gente está aqui, eu estou louvando ao Senhor através daquilo que eu faço, porque eu estou fazendo isso aqui com alegria. Eu estava ouvindo, saiu um podcast aí do Francis Chan, né, junto com o Douglas, e ele estava falando sobre isso. A questão é muito sobre como a gente vê aquilo que a gente faz, sim, sobre o entendimento que a gente tem daquilo que a gente faz. Não é sobre o serviço, porque a gente falou isso muito na pandemia, né? A gente diz para as pessoas: você não é aquilo que você faz, quando a pessoa não está aqui dentro da igreja, quando a pessoa está pecando. E, na verdade, quem está dentro da igreja também não é aquilo que ela faz. Porque na pandemia a igreja fechou. Eu sou músico. Não, mas eu sou levita, sei lá. Você toca, né? Toco. Então tá. Então você está tocando em casa. Eu sou um pregador da palavra, mas está pregando fora ou você só pregava no púlpito? Eu sou evangelista. Então a gente pensa muito nisso, né? E sabe qual que é o problema da pessoa ter a função dela no lugar da sua identidade? Que quando aquilo é tirado dela, ela não sabe quem ela é mais. Ela não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Uhum. Né? Não, que você é? Eu sou pastor júnior. Tá, mas e o dia que, se Deus me tirar aqui da função de pastor, do pastoreio? Uhum. Né? E assim, a gente vai trabalhando e fazendo o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo. Né? Deus chamou Davi e ungiu Davi para ser rei. E algo bem interessante, até eu queria aproveitar e comentar isso, né? Que Deus, ele não unge a pessoa para a pessoa ser aquilo, mas ele unge a pessoa que já é aquilo que ele quer que ele seja. Legal. Então a pessoa já tem o coração de servo, né? Então eu vou ungir aquele cara para fazer aquilo. Uma coisa que eu falo muito sobre a galera que serve com a gente aqui na igreja, e isso, se você é da igreja, você está assistindo isso, já saiba disso, tá? Se você não for essa pessoa, não venha até mim para servir com a gente, porque, sinceramente, talvez você tenha que repensar qual que é a palavra que a gente falou? O entendimento que você tem sobre isso, né?
Mas eu penso muito sobre isso. Às vezes a pessoa vem e fala, não, eu quero ser líder de célula, eu quero fazer tal coisa. E eu falo para a pessoa, não, beleza, então me ajuda a arrumar as cadeiras, me ajuda a cuidar do estacionamento, me ajuda a ficar na recepção da igreja. Você junta o lixo para mim, você coloca copo para mim? Ah, então, não vai dar. Então, na verdade, a pessoa quer liderar alguma coisa. Mas eu preciso não só eu, mas a igreja e o Senhor, principalmente, Ele quer servos. Né? Sim. A gente tem que ter o coração de servo acima de tudo. Porque o servo serve para tudo e o líder não serve para nada. Davi foi ungido rei. Então Samuel foi lá e derramou o óleo da unção. Davi, você está sendo ungido, Deus está te separando para você ser rei. O que aconteceu? Ele derramou o óleo ali, Davi já montou no carro dele, já foi para o palácio. Acabou. E foi reinar. Esquece. Foi isso que aconteceu? Uhum. Né? Pai, arruma outra pessoa para cuidar das ovelhas. Arruma outra para cuidar das ovelhas, que agora eu sou rei. É. Não foi isso que aconteceu. Entre a unção de Davi, né, e ele realmente exercer aquela função de rei que Deus ungiu ele naquele momento, se passaram aí cerca de 15 a 18 anos. 18 anos, é. Até marmita ele levou, até o iFood das antigas ele fez. Ele fez até iFood ainda antes disso, né? Só que eu fico imaginando, cara, Deus olhando para Davi. E o que Deus viu em Davi, né, que ele quis ungir aquele cara? Né, a Bíblia fala que Davi tinha um coração segundo, né, era um homem segundo o coração de Deus. Uhum. Né, Davi era um homem que era adorador, era músico. Davi era um homem também sanguíneo, né, era um homem que tinha muita coragem. Uhum. Agora imagina assim, Deus olhando do céu e vendo Davi, porque a palavra fala que Davi estava cuidando das ovelhas, só que fala que certo dia veio um leão para pegar as ovelhas. O que Davi fez? Cara, Davi foi para cima do leão para proteger as ovelhas. Uhum. Em outra ocasião, veio um urso atacar as ovelhas do seu pai. E o que Davi fez? Ele foi para cima do urso e matou o urso. Então ele matou o leão, matou o urso para proteger a ovelha. Eu imagino Deus olhando de cima e falando assim, cara, se esse cara faz isso para proteger a ovelha, o que esse cara não vai fazer pelo meu povo? Imagina? Então, assim, ele já tinha o coração ali no lugar certo. Ele era um cara ele cuida das ovelhas do pai dele, imagina do reino do seu Senhor. Exatamente. Né? Então, o que isso ensina pra gente? É a questão do ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Né? A bola ficou quicando, né, para falar isso, porque entrou certinho, né? Parecendo ping-pong. Mas justamente isso, cara. Ele foi fiel no pouco, ele foi fiel cuidando de ovelha. Ele foi fiel levando comida para os irmãos dele. Ele foi fiel quando viu o filisteu, Golias, afrontando o povo de Deus. E ele falou assim, eu não posso. Eu sou um cara inconformado. Eu sou um cara que aquilo que eu estou cuidando, aquilo que está na minha mão para fazer, eu faço bem feito. Sim. Se eu estou cuidando das ovelhas, o leão vem, eu vou matar. Se eu estou cuidando das ovelhas, vem o urso, eu vou matar. Se eu estou aqui na linha de frente aqui da batalha, não para lutar, eu vim aqui trazer marmita. Mas eu estou vendo lá ele chama Golias de um filisteu incircunciso, né? O xingamento gospel, né? Só ser um incircunciso. O que esse cara tá falando do povo de Deus? Quem é ele, né, para falar assim do povo de Deus? Então ele era um cara assim, aquilo que eu tenho que defender, aquilo que foi me dado na minha mão, eu vou fazer o meu melhor. Uhum. E assim é a vida da gente. Aí voltando na questão do propósito, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em encontrar o nosso propósito. Cara, o seu propósito, singular, né? Exato, o seu propósito singular, seu propósito de vida é aquilo que Deus colocou para você fazer naquele momento. Aquele é seu propósito naquele momento. A gente tem que entender isso. Antes de você ser ungido pastor, você teve muitos outros trabalhos na igreja, até hoje tem, né? Coisas que não são somente do ministério pastoral. Não. E eu também, né? Sim, eu acho massa porque, assim, eu ouvi uma vez o Israel Subirá falando que se a gente olhar na Bíblia, nós não vamos encontrar que Deus chamou ninguém que tivesse parado, por exemplo. Sempre fazendo alguma coisa. Exatamente. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu chamei ela para participar de alguma coisa com a gente. E ela falou assim, cara, não sei se esse é o meu chamado, não sei se é isso que eu quero fazer. Eu falei, tá, beleza. Mas enquanto você não descobriu o que você quer fazer, você vai ficar fazendo o quê? Esperando? Você tem 30 anos. E até agora Deus não falou com você sobre o que você quer fazer. Eu falei para ele assim, eu já fui baixista na igreja, e para quem é daqui do meio sabe que eu tocava mal, mais dançava do que tocava, né? Eu já fiz de tudo que pensar aqui na igreja. Mas até eu entendo, eu lembro que eu tive uma conversa com o Daniel, que foi no momento que a gente tinha uma galera no grupo de louvor e eu saí. Eu cheguei para ele, a gente conversou, e ele falou, mano, eu preciso que você estude.
um pouco mais, porque assim, a qualidade técnica tá fraca, né? E tal. Aí eu falei para ele, mano, eu prefiro passar muito mais tempo lendo a Bíblia, estudando, lendo a palavra, orando, do que tocando baixo, do que estudando. Isso não é uma coisa que está no meu coração. Então, assim, se você precisar de mim um dia, eu volto. Mas hoje, como tem uma galera ajudando, se você me deixar sair, eu vou focar nessa outra coisa. Sim. Né? E aquilo que Deus estava te chamando naquela hora para fazer. Sim. Né? Uhum. Eu era adolescente ainda, sei lá, com meus... Não, mais de adolescente. Eu já tinha lá quase 18, talvez 18 anos, por aí. Era adolescente. Um pouquinho mais, 18, 19 anos. Eu não lembro agora exatamente a idade. Isso foi por volta de 2008, mais ou menos. Faz o quê? 20 e tantos anos aí? 25 anos atrás? Faz tempo. Esses dias. Júnior, não entrega a idade, Júnior. Não vou entregar, não. Não sei se você fez a conta certa aqui, não? Não 20. fez. Não fez. Não, se você tinha 16, dava. Não, deu aqui. Dá uns 16, 16 anos, né? Eu ri por uma dezena aqui, né? Mas, assim, eu tinha nessa faixa. E eu lembro claramente, assim, né? Eu já tinha recebido algumas palavras, assim, de chamado pastoral e tal, mas eu sempre fui muito envolvido. Desde os 10 anos eu tocava na igreja. Uhum. Eu, com 13 anos, já era ministro de louvor na presbiteriana, né? Quando eu era dali. E assim, eu já recebi muitas palavras, né? Que, não, Deus tem um chamado pastoral na sua vida e tal. Mas eu lembro que depois, nessa época que eu falei, por volta de 2008, mais ou menos, eu recebi uma profecia durante o culto. E aquele mover, assim, tal, eu lembro que o pastor vinha, ele ia dar uma ilustração de algo e me chamou para ajudar na ilustração que ele ia fazer. E, cara, eu só sei, cara, que naquele momento, assim, o Espírito Santo veio, assim... Eu nem lembro mais qual que era a ilustração, qual era o tema da mensagem, eu só lembro que ele me abraçou e ele me entregou uma palavra de Deus e eu caí na unção. Eu lembro de eu levantando assim, em cima do púlpito, ele pregando já, a igreja estava em outra vibe já, e o que aconteceu aqui, né? Fui pra lona ali, né? Fui nocauteado ali. E naquele dia, cara, ele me entregou uma palavra nesse sentido. E foi bem numa época assim de... foi antes, porque em 2008 eu entrei na faculdade, foi um pouco antes de entrar na faculdade. 17, 18 anos. E até aquilo gerou uma dúvida no meu coração. E eu fui fazer engenharia de produção nessa época. Uhum. E eu estava naquele processo de... eu acho que já tinha feito vestibular, ou ia fazer para entrar na engenharia de produção. E aquilo veio no meu coração, mas se eu tenho chamado pastoral, será que eu não tenho que partir para o outro lado, né? E tal. E aí, né, Deus moveu ali, enfim, eu fiz ali engenharia, depois fiz outro curso. Mas desde desse dia, desse momento, eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu imagino Davi quando foi ungido rei lá, né? E voltou para o campo cuidar das ovelhas. Então, assim, peraí, Deus falou que eu vou ser rei. E eu estou cuidando de ovelha ainda? Então, Deus me deu um chamado pastoral. E eu estou sendo engenheiro de produção. E eu estou sendo engenheiro de produção, trabalhando aqui dentro de indústria, né? Estou lá na igreja ministrando louvor, porque eu não pregava nessa época. Sim. Desde trazer uma palavra na célula, ali, um negócio meio diferente, né? Mas não pregar na igreja. Inclusive, nessa época, tinha uma dificuldade muito grande de falar na igreja. Se fosse para tocar, ministrar louvor, né? Eu ministrava louvor, né? Igreja com 2.000 pessoas, de boa, normal. Agora, se fosse para fazer a abertura de um culto, no mesmo culto, cara, não ia, assim, eu ficava muito nervoso. Senhor Jesus abençoa os meus pecados. Meu irmão, que Deus te sabore, né? E era assim, né? Você ficava nervoso, né? Então, assim, eu tinha essa dificuldade, né? Mas eu cria na palavra que Deus tinha me dado, né? Uhum. E assim, e os anos foram passando, só que uma coisa que eu sempre tive no meu coração. Aquilo que Deus me colocou para fazer, eu vou fazer com zelo e fazer bem feito. Então, hoje, eu estou aqui na igreja como um dos pastores, eu atuo também no Ministério de Louvor, e entre outras coisas que a gente faz, ajuda ali na multimídia, no áudio, aquilo que aparece para fazer a gente faz, porque aquilo está no nosso coração, né? Às vezes na conferência nós limpando banheiro, desentupindo privada, né? Top. Acontece também. Acontece. E aí tudo isso faz parte da obra. Então isso que a gente tem que ter entendimento, tudo aquilo que a gente faz para o reino, faz para Deus, faz para a igreja, faz para o corpo de Cristo, faz parte do nosso chamado, né? Então, assim, eu não preciso ficar procurando e buscando o Senhor, que manda um anjo para falar assim, não, você tem o chamado para ir para a Indonésia pregar a palavra. Sabe? O nosso chamado tem muito a ver com aquilo que a gente está fazendo agora. Sim. E mais do que com o que a gente está fazendo, mas é como o nosso coração está enquanto a gente está fazendo. Né? Deus, ele procura pessoas com o coração disposto a servir, a obedecer, a amar acima de tudo,
né, ele mesmo falou, assim vocês vão ser conhecidos, assim o mundo vai conhecer vocês como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É que você falou lá agora há pouco, né, sobre a unidade da igreja. Então a igreja vai ser reconhecida como a igreja de Cristo, ou melhor, até mesmo Cristo vai ser reconhecido na igreja e conhecido pelo mundo através da nossa postura. Sim. Então as pessoas vão ver Jesus olhando para a igreja. As pessoas vão ver a vontade de Jesus vendo o que a igreja está fazendo. Uhum. Né? E onde que eu me encaixo nisso? Né? Então, o nosso chamado singular tem muito a ver, na minha visão, na minha concepção, com aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer agora. Então, aquilo que eu estou fazendo, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que colocar meu coração e ter o coração de servo. Né? E entender a necessidade da pessoa, a necessidade da igreja. E voltando no que a gente começou falando de Neemias, né? Nossa. Quando Neemias, voltou em Neemias. Voltei lá no começo, né? Mas quando Neemias ficou sabendo da notícia dos muros, da queda do muro, aquilo gerou ele ficou inconformado, aquilo gerou uma tristeza no coração dele. Uhum. Mas o que Neemias fez com aquilo, com aquele sentimento? Ele parou e ficou chorando, lamentando e, que pena, não estou mais lá, né? Ou, graças a Deus, não estou lá, né? Não estou vivendo isso, não estou longe. 1.500 quilômetros, né? Tomara que tenha alguém mais perto, né? Que seja, que para fique ser usado. Inconformado, né? Mas não, cara, ele chegou, né, diante do rei e falou assim, está acontecendo isso lá na minha terra. Ele era copeiro do rei, ele vivia no palácio. Ele não precisava estar preocupado com aquilo. Mas aquilo gerou uma inconformação no coração dele. Então ele fala assim, não, rei, é o seguinte, está acontecendo isso lá na minha terra. E não pode ficar assim. Jerusalém não pode ficar desse jeito. É a habitação de Deus. Sabe? O povo de Deus estava sendo humilhado com aquela situação. Uhum. E ele vai interceder pelo povo. Então ele se posiciona. Ele se coloca numa posição onde ele vira um agente que vai incentivar a mudança. Né? Que vai fazer alguma coisa. Então aquilo gera uma coisa no coração dele, ele vai, ele intercede. Quando ele chega lá, aí o rei permite que ele vá, né? Até ajuda ele, dá alguns recursos e tudo mais. A gente não vai entrar aqui, né? Toda a história aqui, né? Mas ele vai depois para Jerusalém. E ali ele vai buscar a cooperação do pessoal para ajudar ele a reconstruir o muro. E a palavra fala que ele chega lá e ele testemunha, né? No capítulo 2 de Neemias fala que ele testemunha para os companheiros dele ali, para o pessoal, o que Deus fez lá no palácio. Eu cheguei diante do rei com essa petição e o rei fez isso. Olha o que Deus fez. Então ele já mostra para eles o seguinte, vamos trabalhar. E a palavra fala que eles ficaram animados. Sim. Com aquele testemunho, com aquilo, porque eles viram que Deus estava no negócio. E fala que eles ficaram animados para iniciar aquela boa obra. Né? Lá em Neemias capítulo 2, não lembro agora o versículo certinho, mas vai falar que eles ficaram animados em iniciar essa boa obra. Então olha como é né, como é que a gente pode ser um agente de transformação, um agente de mudança e um agente que vai impactar naquilo que Deus está fazendo, vai contribuir para a obra de Deus nessa terra. A questão da gente entender que a gente vai atingir pessoas em algumas escalas diferentes, né? E até em questão de quantidade de alcance, né? Algumas vão atingir abrangência, né? Alguns vão atingir menos pessoas, outros mais, mas essa é a questão. Se a gente está fazendo aquilo que a gente deveria fazer, é a mesma coisa do remorso e do arrependimento, né? Remorso gera uma tristeza momentânea e o arrependimento é aquele que acontece até as últimas consequências, né? E gera mudança. A gente às vezes tem esse remorso que a gente acha que é uma indignação santa e não é. Porque, na verdade, a gente está ficando triste com as coisas que estão acontecendo, mas aquilo não frutifica para nada. Uhum. E se a gente lê Tiago fala isso. Você tem fé? Então me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Porque a fé sem obras é morta. Então, a gente fica... Às vezes é complicado a gente falar isso. Eu estou pensando muito sobre isso essa semana. Quantas coisas a gente fala, quantas coisas a gente traz através da administração, e esse é o padrão de Deus para que a gente viva. Esse é o padrão que Deus nos colocou para viver. Essa é a inconformidade santa que a gente tem colocada pelo Espírito dentro de nós. E às vezes nós vamos trazer uma palavra dessa, às vezes a gente vai falar sobre isso com alguém e a pessoa acha que nós estamos atacando ela, porque ela não está vivendo aquilo que ela deveria viver. Acha que é pessoal, que eu estou falando, Júnior, sua vida está toda errada, mas não é com relação à pessoa. Né? A gente vê um reino que precisa de mudança. É com relação ao padrão de Deus. Padrão, né? E a pessoa se incomoda por ela não estar naquele padrão, mas como se a gente estivesse fazendo
apontando para ela, né? Mas o padrão de Deus é um padrão para que a gente vive em unidade, a gente vive em amor, exortando uns aos outros, e a palavra exortação é sobre encorajamento. Sim. Sobre a gente... Eu fui exortado, eu estava conversando com o Tiago essa semana passada, e o Tiago está recente aqui na igreja, né? A gente conversando, ele falou que está amando estar aqui, ouvindo as palavras e tudo mais, e eu lembrei de quando eu cheguei na igreja. Eu saía meio chateado com as palavras daqui, porque eu falava, poxa, eu estou longe de ser a pessoa que eu deveria ser. Eu estou pecando, eu estou errando, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, e isso fez com que eu vivesse uma progressão de vida com Jesus. Eu vivesse uma progressão de entendimento daquilo que deveria ser feito. Porque muitas vezes, às vezes a pessoa vai ouvir isso aqui e vai falar assim, não, então beleza, então eu estou fazendo, não estou entendendo, então eu vou parar de fazer. Né? Não, continua fazendo e busca entendimento. Busca crescimento, busca o feeling, vamos dizer assim, do Espírito Santo, para que você saiba o porquê você está fazendo. E faça com entendimento, porque aí isso não é um peso, não é um serviço, né? Não é um cargo, né? É um encargo. Exato. Então é essa questão da gente entender. Mas às vezes a gente fala algumas coisas assim e as pessoas falam, poxa, não vou mais conversar com o Júnior, não, Júnior. Você viu as coisas que ele falou para mim? Não é para mim, né? É para nós, né? Essa palavra mexe com o meu coração, essa palavra me incomoda do mesmo jeito. Eu e o Júnior, a gente conversa sempre junto. O Júnior, além de meu amigo, meu discipulador há muitos anos, já reclamei muito, né? Conversando com ele. Ele é o cara que me ouve, além da Jennifer. Mas é essa questão, poxa, a gente colocar essas coisas, eu sempre falo para ele, será que isso que eu estou falando é só reclamação? Ou será que... O que eu estou fazendo sobre isso? O que eu estou fazendo sobre as coisas que eu preciso mudar? Será que eu estou olhando nos outros e não estou vendo em mim? Uma coisa que a gente não percebe quando Jesus fala assim, primeiro tira a trave do seu olho para tirar o cisco do olho do seu irmão. A gente fala, então não mexe com a minha vida, viu, Júnior? Que você está com a trave no seu olho. Mas a Bíblia está dizendo assim, tira a trave no seu olho para que depois você possa tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, às vezes é difícil as pessoas entenderem se você falar assim, ei, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu já tirei a trave do meu olho. E agora eu quero te ajudar a tirar o cisco do seu olho. Está machucando o seu olho. Não sou eu que estou machucando, querendo mexer. Está machucando sozinho. Eu quero te ajudar. Eu não vou bater com a trave no seu olho porque eu não tenho mais uma trave aqui. Eu já tirei a trave. Jesus já me mostrou aquilo que era terrível na minha vida para que eu pudesse ajudar você agora. Não que eu seja melhor, não que eu seja maior, mas eu estou aqui como servo, lavando os seus olhos com a água. E aí entra um outro ponto, que é aquilo que Deus faz em nós para fazer através de nós. Né? Então a gente tem que entender uma coisa que a Bia sempre fala, e assim, eu acho que isso é muito verdade, que Deus não desperdiça nenhuma dor. Então tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa, Deus está preparando a gente para algo, para viver algo nele. E quantos testemunhos a gente tem das pessoas que passaram por tantas situações, passou por isso, e hoje, aquela situação, aquilo que ele passou, ele ajuda outras pessoas a saírem daquilo também. Né? Então, por exemplo, pessoa lá que trabalha com recuperação de dependente químico. O cara já passou por esse processo e ele está ali hoje ajudando pessoas a passarem por aquilo também. Entre outras coisas. Né? Pessoas que sofreram abusos, pessoas que foram machucadas em determinada área. E hoje ela tem um testemunho para contar e hoje ela consegue entender a dor daquela pessoa. Então, tudo aquilo que a gente passa, que acontece na nossa vida, a gente tem que ter esse entendimento. Que eu posso... A questão do remorso, né, também, acho que entra um pouco aí. Eu posso passar por aquilo reclamando, passar por aquilo sem entender propósito nenhum. Achando que Deus não está lá. Que Deus não me ama, que Deus não me quer, que Deus não é... eu nem sei se Deus existe mais, por que eu estou passando por isso? Né? A gente vincula muito essa questão, né, do amor de Deus, do agir dele com as coisas que acontecem com a gente. As coisas ruins, né? As coisas ruins que acontecem com a gente, né? Mas nós temos que entender que tudo que a gente passa, se nós tivermos o entendimento daquilo, se nós tivermos o coração no lugar certo, buscarmos entendimento no Senhor, aquela dor, aquela dificuldade, aquele momento pode gerar em nós coisas que não seriam geradas sem passar por aquilo.
A gente vai sair mais forte do outro lado, a gente vai sair mais experiente, vai sair mais calejado, a gente vai sair mais preparado para o lugar que Deus quer colocar a gente. Às vezes a gente vê algo e quer que, assim, Deus tem algo para mim, Deus vai me colocar em tal lugar, vai me levar a tais lugares, a tais pessoas, mas tudo é um processo. Para eu chegar onde o Senhor quer me colocar, eu tenho um caminho para passar. Eu tenho que ir amadurecendo. É um processo, um passo de cada vez. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas que eu passei que são boas, as que são ruins, e todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. Até aquelas que eu não passei, que quem passou foi o Júnior. Isso que a gente não se liga às vezes. Não é só sobre nós. Essa é a pluralidade do corpo do reino. Né? A gente tudo contribuir e cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, e é bem isso, né? É crescer como corpo. A gente falou sobre edificação, né? E é interessante que dentro da igreja nós somos edificados, ou seja, nós somos parte daquela construção, e nós também somos edificadores, porque nós edificamos a construção. Olha o que Paulo fala, né? Eu, como bom construtor, como construtor prudente, lancei a pedra fundamental para que outros construam sobre ela, lancei os alicerces para que outros venham construir sobre eles. Falando da igreja que viria, dos demais, né? Da gente hoje. Nós continuamos construindo, edificando. Mas nós também somos pedras para edificação. E olha que louco isso. Mas como assim? Então eu sou edificador, eu sou construtor, ou eu sou a pedra, o material de construção? Eu sou as duas coisas. Porque ao mesmo tempo que eu edifico a vida do meu irmão, eu sou edificado por ele. Ao mesmo tempo que eu estou construindo algo, eu faço parte dessa construção do reino. Então eu sou edificador, mas também sou edificação. É o corpo. Né? Isso é o corpo. Por isso que nós crescemos juntos, por isso que a gente aprende com o erro um do outro, por isso que a gente cresce quando o outro cresce também, por isso que eu tenho que torcer para o meu irmão realmente ir além, né? Assim, abrindo um parênteses aqui, né? Algo que me entristece muito, eu creio que a você também e a todos aqueles que têm uma visão de reino, a gente vê outra pessoa prosperando, ou vê uma situação com outro ministério, ou com outro pastor, ou com outra pessoa, e às vezes até me alegrar com a queda de alguém, né? Ou achar assim, esperar que dê errado, né? Eu vejo uma igreja, né, assim, Deus abençoando, a igreja prosperando, cheia de membros, e movimentando e fazendo e tal. Aí eu olho e falo assim, mas também não sei o que, e fico, sabe, em vez de falar assim, glória a Deus, né, pela vida daquele irmão, glória a Deus pela vida daquela igreja que está prosperando, é o reino avançando, né? Esse dia saiu em uma briga de dois pastores bem conhecidos aí, né? E, cara, o que isso contribui para o corpo? Contribui para o reino? Não contribui nada, né? É comum a gente ver, né, às vezes um cantor famoso que agora, o cara gravou uma música contra... Tá certo, não tá? Tudo bem, eu posso ter minha opinião sobre aquilo, mas o que o reino ganha de eu sair na internet difamando o cara né, eu creio que assim, o exército de Deus, né, é o único exército onde os soldados atacam uns aos outros, né? E a gente vê muito isso, né? A gente faz parte do mesmo corpo, do mesmo reino. A gente espera ir para o mesmo lugar e não está nem acostumado com o irmão que está do lado. E não está acostumado com o irmão que está do lado. Eu tive uma conversa com o irmão na igreja que eu achei muito legal. Ele deu muita risada no que eu falei. Estava conversando com ele na época das eleições, querendo ou não, pessoas com opiniões diferentes e cada um no seu quadrado, né? A gente tem um padrão bíblico para as coisas, mas a gente também tem que respeitar as pessoas por terem opiniões diferentes, né? E ele chegou para mim, pastor, não sei o que. Eu falei, cara, se acostuma com essas pessoas. Mas por quê? Eu falei, nós vamos morar no céu tudo junto. E se Deus for o Deus que a gente vê, que coloca, por exemplo, Moisés no colo da filha do faraó, coloca Jesus no lugar onde ele não pode ser encontrado, na fuça da onde ele não deveria estar. Se esse Deus é esse Deus, você se acostuma com essa pessoa, porque se nós morar num apartamento, esse cara vai ser seu vizinho. Então, a gente entender que a gente é salvo pela misericórdia do Senhor, que a gente é salvo por Ele, né? Pelo sacrifício que Ele fez por nós. E isso não é... Todos nós temos problemas. Todos nós temos erros, todos nós temos pecados, mas às vezes essa é a questão, da gente ficar reparando sempre no outro.
aquilo que o outro faz é pior. Mas a Bíblia diz, né, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então, o entendimento da gente saber que não vai ser tudo que nós vamos fazer, né? Não, se é eu que estou fazendo, não, Deus está nisso. Não, se não é eu, Deus não está. Poxa, gente. E eu entender que o amor de Cristo está acima de todas as coisas, né? Você falou aqui da eleição, por exemplo, foi um exemplo clássico e muito, assim, ficou muito evidente, né? Evidente 4 anos. A gente viveu... Mas, assim, nessa última eleição a gente viveu algo... Eu venho orando por essas eleições passadas desde a última, porque eu falei assim, Jesus amado, Deus, dá uma ajuda aí, porque senão os irmãos da igreja vão botar fogo no outro. Vão se matar tudo, né? E, assim, a gente percebeu muito isso, né? Que a sua opinião política é mais importante do que aquilo que Jesus fez por você. Então, assim, tinha uns fazendo L, outros fazendo arminha, né? E aquela polarização. E lógico, nós temos a nossa posição como igreja, como cristãos. Né? Então a gente defende aquilo que a Bíblia defende. E um lado defende tal coisa, outro lado defende outra coisa. Beleza, eu vou votar no candidato que eu acho que expressa melhor aquilo que eu acredito que eu defendo. Mas nenhum dos dois candidatos que estava aí eram perfeitos, nenhum dos dois era Jesus, né? Nenhum dos dois representava 100% aquilo que Cristo... Nem de perto. Nem de perto, né? Mas você viu muito isso na igreja. E foi, acho que uma das eleições onde a igreja mais se posicionou de forma clara, assim, né? Muitos cristãos se posicionaram e tal. Mas uma coisa é você se posicionar, outra coisa é você deixar de amar a pessoa pela posição dela, a opinião dela. Seja política, seja do que for. E algo que a gente estava conversando um dia aqui na sala, o pastor Jandir falou um negócio que aquilo não saiu da minha cabeça mais. Porque falou assim, não, porque né, a esquerda defende aborto, defende isso, defende aquilo, tal. Aí ele falou assim, mas essas pessoas que defendem essas coisas não são justamente o nosso campo missionário? Não são as pessoas que nós devemos alcançar? Não são esses que a gente tem que alcançar? Né? As pessoas que pensam diferente da gente, as pessoas que vivem diferente do que a palavra ensina, não são essas que a gente tem que alcançar? Né? E não estou falando que a esquerda está errada, a direita está certa, e nem vice-versa, a direita está errada, a esquerda está certa. Né? Longe de ser esse o ponto da discussão. Nem vamos entrar nesses méritos. Nesse mérito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente da posição política da pessoa, o candidato que ela votou, enfim... Acima disso, cara, é uma alma que Jesus ama, que Cristo morreu por ela, e eu tenho que alcançar ela. E o que a gente viu muito acontecer nesse cenário todo político, né, e muitos cristãos se posicionando, aconteceu que a igreja começou a criar muros onde ela precisava construir pontes. Começou a colocar barreiras entre pessoas que precisam de Jesus, a gente tem que alcançar essas pessoas. Né? Então a gente está tão preocupado e focado em coisas terrenas, a gente está parecendo os discípulos de Jesus, quando Jesus ele ressuscitou, já apareceu para os discípulos e está lá falando com eles no monte, e ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Né? Ele falou, eu vou, mas... Aí, quando ele começa a falar, né, que ele vai enviar, né, o Espírito Consolador e tal, o que eles perguntam para ele? Senhor, será nessa época, então, que o Senhor vai devolver o poder? Eles confundiram as coisas. Na frente de Jesus ressuscitado e eles ainda estão pensando naquele reino terreno. Então, eles levaram o discurso de Jesus para algo político. Senhor, será nesse momento que o Senhor vai devolver, então, o governo a Israel? Aí Jesus fala, não. Ele pega de volta e fala, não, vocês vão receber o poder e descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minha testemunha, tal. E aí a Bíblia fala, eu acho muito legal que a Bíblia fala assim, que enquanto ele fala essas coisas, ele vai subindo aos céus. Tipo assim, eu vou terminar de falar e já vou sumir para não dar tempo dos caras... Né, senão eles vão me perguntar outro negócio, nada a ver aqui de novo, né? E fala desse jeito, né? Enquanto ele estava falando, ele foi subindo aos céus. Aí vem um anjo, aparece e fala assim, o que vocês estão olhando para cima ainda, né? Esse Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai descer, buscar a sua igreja. Só que nesse meio tempo, o que vocês vão fazer com aquilo que vocês receberam? A igreja tem que estar focada no céu. A igreja tem que estar focada naquilo que é eterno e não em coisas terrenas. E muitas vezes o nosso pensamento terreno, com coisas com política, com dinheiro e com tantas coisas, tem criado barreiras para a gente alcançar as pessoas. Sim. E trabalhar naquilo que é eterno. E essa questão que você falou sobre a gente... né? Não só nisso, mas a gente é acima de tudo, acima de qualquer coisa, de tal vertente política, ou a gente é acima de qualquer coisa de tal time, ou a gente é acima de qualquer coisa a favor disso, a favor daquilo.
Eu estava ouvindo uma pessoa falar muito tempo atrás, eu nunca esqueci essa frase. Ele falou que se você chegar para uma pessoa islâmica, perguntar para ela quem é você, ela vai falar assim, o que você faz? Vai falar assim, eu sou islâmico, meu nome é tal, eu sou islâmico, eu trabalho com isso, eu sou casado, eu tenho... Mas a primeira coisa que ele vai falar para você é o que ele é. E hoje, se eu pergunto para uma pessoa, às vezes, Júnior, o que você faz? Eu sou pastor, eu sou engenheiro, eu sou pai do Isaac, do Benjamin, sou marido da Bia, sou advogado, sei lá. Muitas vezes, o que a gente vai ouvir das pessoas, primeiramente, é isso. Eu sou presbítero, né? Eu sou músico. Você nunca vai ouvir da pessoa, às vezes, eu sou cristão. Uhum. O que você faz, Lucas? Eu sou cristão. Sou um filho do Senhor. E depois eu sou pastor, eu sou marido da minha esposa, eu sou pai dos meus filhos, eu sou servo nessa igreja. Mas se a gente não colocar o ser cristão acima de todas as coisas, as outras coisas sempre vão tomar o lugar. Sempre vão ser a primazia. A primazia sempre vai estar lá. E volta naquilo que a gente falou, né? E quando eu não for mais aquilo? Então, assim, eu era engenheiro, né? Então, imagina assim, não, o que você é? Eu sou engenheiro. Eu sou fotógrafo aposentado. Fotógrafo aposentado, né, o Fiore. Então, assim, eu fiz engenharia de produção e engenharia de segurança do trabalho. Então, eu trabalho... O que você é? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Hoje eu não sou mais. Deus me deu outra direção. Uhum. Mas e aí, eu perdi minha identidade? Eu não parei de ser? Parei de ser? Então, assim, você não é a sua função. Você está naquela função. Você exerce. Mas eu tenho que entender quem eu sou. Porque quando eu entendo quem eu sou, a minha função, o meu encargo, o meu trabalho, nada mais é do que resposta ao amor de Deus por mim. Isso que é interessante, né? A gente pensar que Deus é um Deus que se relaciona com a gente, a ponto dele descer no Éden todos os dias para estar com o homem e tudo mais, e a gente entender que ele quer um relacionamento conosco, a gente entender que, na verdade, nós somos amigos de Deus. O amigo é aquele que está dentro de casa. O filho do Senhor é diferente do servo. O servo não tem coisas que o filho tem. É esse entendimento que a gente tem que ter no nosso coração. O filho tem acesso ao pai. O filho é aquele que senta no colo do pai, né? Aquele que faz carinho no pai, aquele que brinca com o pai, aquele que caminha com o pai, aquele que ganha presente do pai. Um servo, um funcionário não ganha isso. E muitas vezes essa é a questão. Quando a gente tem esse cargo, a gente sempre está só servindo. E quando a gente para de servir, a gente não serve mais. Igual na história do filho pródigo, né? Uhum. Quando o filho mais novo pega a sua parte da herança, vai, né, gasta tudo mais, tá lá comendo a comida dos porcos, aí lembra da casa do pai, volta, né, para a casa do pai e tal. E beleza, acontece tudo aquilo ali, mas um ponto que me chama bastante atenção nessa história, eu já preguei sobre isso, né, sobre o filho mais velho que fica na casa. E qual que é o comportamento dele, o posicionamento dele? Assim, mas eu estou aqui trabalhando como escravo para o Senhor todos esses anos. Ele fala essa frase, estou trabalhando como escravo todos esses anos. Ele estava na casa... É o entendimento. É o entendimento. Ele era filho, mas ele não tinha o coração. O coração dele era de escravo, como escravo. Então, é a mesma coisa que estar na igreja, servindo a Cristo, mas eu não tenho o entendimento de que eu sou filho. Uhum. Então, quando eu coloco o meu trabalho, o meu ministério, acima do meu relacionamento com Deus, que foi o que você falou, o que você é? Eu sou pastor. Eu sou ministro de louvor. Eu sou da zeladoria. Eu sou da recepção. Não, você é filho. Uhum. Você é um cristão, você é filho de Deus. E você foi chamado para algo maior. Você está edificando uma casa para o reino, você está trabalhando para o reino. E a sua individualmente parte... Exatamente. E também pluralmente. E a sua parte da edificação hoje está sendo servida dessa forma. Então, assim, eu tenho que fazer muito bem feito tudo aquilo que Deus me dá para fazer. Mas com o entendimento que aquilo que eu estou fazendo não define quem eu sou. Uhum. Aquilo é uma parte da minha história, é uma parte daquilo que eu faço para Deus. Mas acima disso, tem que estar o meu relacionamento com Ele. Então, quem você é? Cara, eu sou filho de Deus. Eu sou um cristão, eu sou alguém que estou... O que você faz? Enquanto eu caminho para a eternidade, eu estou tirando fotos. Enquanto eu caminho para a eternidade, estou pastoreando uma igreja. Enquanto eu caminho para a eternidade, eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Mas meu olho está lá em cima, cara. Eu estou focando lá no céu. E a gente a igreja hoje perdeu um pouco disso. Se pegar na época dos nossos avós, os cristãos mais antigos, e até algo que você
Hoje você vê a igreja, os cristãos muito mais dentro das faculdades, muito mais dentro do mercado de trabalho, inserido em outros lugares. Antigamente você não via muito isso. Por quê? Porque a simplicidade do servir a Deus, dos nossos antepassados, colocar 2 gerações para trás aí, era muito comum você falar assim, mas fulano, você não vai fazer uma faculdade? Eu falei assim, meu filho, para que eu vou fazer faculdade? Jesus está voltando. Já ouviu isso? Já. E era comum de ouvir isso. Para que eu vou não vai me dar nem preocupar tempo de eu terminar. Por que eu vou me preocupar em estudar? Jesus está voltando. Mas sabe o que isso revela para a gente? É uma sede da eternidade. É o olhar para cima. Né? É lógico que os extremos nunca são bons, né? Os extremos, né? Tudo que é extremo demais nunca, né, é bom. Então a gente tem que dosar as coisas, né? Mas eu não posso perder esse foco da eternidade. Hoje a gente não, hoje a gente talvez assim não tem mais essa preocupação ou esse anseio ou esse coração que diz assim, Jesus está voltando. Cara, eu vou fazer o que estou fazendo, eu vou dar o meu melhor. Se é para estudar, eu vou estudar. Se é para fazer algo na igreja, se é para limpar o chão da igreja, eu vou limpar. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para fazer louvor, eu vou fazer louvor. Aquilo que Deus colocou para fazer, eu vou dar o meu melhor. Né? É Davi matando o leão, é o Davi lutando com o urso, é Davi matando Golias, é Davi cuidando das ovelhas. Ele já tinha uma promessa de algo que Deus tinha para o coração dele, tinha para a vida dele. Ele já tinha a unção derramada sobre ele, mas ele deu o melhor em tudo aquilo que ele fazia. E assim é o nosso coração. Então eu dou o meu melhor em tudo que eu faço, mas sem perder o foco da eternidade. E o entendimento, por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu estou trabalhando para Deus. Sabe, não é porque Deus quer que eu seja um servo, Ele quer que eu seja filho. E o paralelo disso é interessante a gente pensar, porque a gente pode ver na vida de Saul, a gente pode ver na vida de outros reis, e quando eles estiveram naquele lugar, ele falou, não, agora eu estou aqui. Né? Então agora quem toma a decisão de fazer sou eu. Saul deu uma oferta que Deus não queria. E quantas outras coisas, quantas outras decisões foram tomadas pelos reis, tipo assim, não, eu sou o rei, eu vou tomar, eu posso fazer isso. Eu sou o rei. Mas Davi não chegou ao ponto, né? Nesses momentos. Claro, Davi errou, Davi teve situações que ele matou um cara para ficar com a esposa dele. Não é que ele acertou em tudo, mas é esse pensamento e esse entendimento de não, eu sou rei agora, eu vou tomar as minhas decisões. Não, Davi fala, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu lembro que no dia da minha unção eu ajoelhei, o pastor veio, derramou o óleo e eu falei assim, Senhor, nós chegamos até aqui. E Deus falou comigo na hora, falou assim, Lucas, nós não chegamos em lugar nenhum. Isso aqui é um ponto de parada, mas também é um ponto de partida. Sim. E eu falei, amém, Deus. Então é um entendimento de... Eu falo todas as oportunidades que eu tenho nas minhas pregações. Gente, qual que é a diferença de mim para vocês? Eu preciso de Jesus da mesma forma. Eu só estou aqui hoje trazendo a palavra para vocês. Mas eu, como vocês, preciso da misericórdia, da salvação e da graça de Jesus. Sim. Então não muda. Né? É aquele que está de pé, né? Cuide para que não caia. E é assim, é sobre onde está o nosso coração, né? Então, assim, se eu coloco meu coração... Tudo que eu coloco antes de Deus na minha vida é uma idolatria. E a palavra condena a idolatria. Então, a gente tem a mania de achar que idolatria é adorar imagens, santos, né? E não somente isso, né? A idolatria é tudo aquilo que eu coloco antes de Deus. Então, a palavra ensina o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E qual que é o maior mandamento? Jesus diz, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E tudo aquilo que eu coloco antes do Senhor, tudo aquilo que eu amo mais do que eu amo o Senhor é uma idolatria. E muitas vezes o nosso ministério tem sido uma idolatria na nossa vida. Por quê? Porque quando alguém pergunta o que você não é o cristão, você não é alguém que ama a Deus, você é alguém que faz tal coisa na igreja. Né? Então, assim, isso pode acabar se tornando uma idolatria. E aí volta naquilo que a gente falou. E quando isso, né, deixar de fazer parte da minha vida, quando Deus me colocar em outro lugar, quando Deus me colocar para fazer outra coisa, eu perco a minha identidade de quem eu sou, eu deixo de ser quem eu sou, né? E por isso que muitas pessoas se frustram dentro da igreja, se frustram com pessoas, se frustram com ministérios, porque o coração da pessoa não está no lugar certo. Eu faço, mas sem o entendimento do porquê eu faço ou para quem eu faço. Né? E o nosso trabalhar para o Senhor tem que ser nada além de uma resposta ao amor dele por nós. Eu gosto muito da parábola do semeador, e a gente,
o pentecostal gosta muito do corvo, né? Da primeira parte, que é o diabo, né? Então é tudo culpa do diabo que vem e tira a semente do coração do homem. Mas o segundo lugar que essa semente cai é em meio aos espinhos. E a Bíblia fala que em meio aos espinhos, os espinhos são como os cuidados dessa vida. E através dos cuidados dessa vida, essa semente, ela não gemina e ela não dá frutos como esperado dela, né? Mateus 6 fala, né? Mateus 6, até abri aqui, que eu gosto muito dos versículos do 25 em diante, que fala do pássaro, né? Que não semeia, fala da flor que não busca o que se vestir, né? Quem se preocupa com isso são os ímpios, né? Então não sejam os ímpios, não se preocupem com isso. E essa é a questão. Muitas vezes a gente não está desenvolvendo um ministério, a gente não está desenvolvendo um chamado abrangente e a gente está esperando. Na verdade, essa é a questão. Talvez seja isso. Quantas vezes a gente tem usado como desculpa não fazer nada para Deus porque Ele não chamou a gente individualmente para fazer algo? E através disso, na verdade, aí a gente vem, qualquer pastor vem e fala assim, gente, está escrito aqui, ó, vão e pregam o evangelho a toda criatura, tanana, e a pessoa ouve, ela não quer ouvir aquilo. E ela fala, não, isso não é para mim, isso é para o pastor Júnior, isso é para um evangelista, isso é para um missionário, Deus me chamou para fazer outra coisa. Mas, na verdade, o que a pessoa está revelando, não, eu vou descobrir qual é o meu chamado específico, eu vou descobrir qual é o destino que o Senhor tem para mim. Mas, na verdade, talvez algumas pessoas, isso a gente nunca pode generalizar nada, mas quantas pessoas usam isso como desculpa para não fazer nada? Elas usam isso talvez como desculpa porque elas não querem cumprir o ID. Se hoje a gente... imagina se a Bíblia tivesse sido escrita de uma forma onde não existe nenhum chamado específico, mas só um abrangente. Ou você cumpre o ID, esse é o destino da igreja, individual e plural. Se você não cumprir isso, você não está fazendo nada. Então, muitas vezes, a gente, na verdade, quando a gente descobre que a gente tem um destino, a gente descobre que a gente tem algo para fazer, que nós todos fomos chamados para fazer, e a gente não quer fazer, na verdade, a gente está dando a entender que é assim, não, Deus pode me chamar para fazer algo. Mas se Ele me chamar o que eu quero fazer, aí eu faço. Gente, eu fico pensando, sabe, sobre Jeremias, eu fico pensando... sobre várias pessoas, assim, vários mártires, apóstolos, vários profetas. Quantas Elias, cara. Eu fico pensando assim, quantas vezes essas pessoas, eles não estavam fazendo algo que eles queriam, mas eles sabiam que era a vontade do Senhor. E hoje? Sim. E hoje? Se o Senhor nos pedisse para fazer algo, nós sabendo que era a vontade dele, será que a gente faria ou será que a gente fala assim, não é meu chamado, esse aí é o chamado para outra, tem uma pessoa para fazer isso. Então talvez a gente tenha usado isso como desculpa para não fazer nada, a não ser que ele nos chame para fazer algo que a gente goste. E eu vou repetir, né? Existe uma escritura no nosso DNA, existe habilidades que ele nos deu para que a gente possa desenvolver algo para ele. E eu vou ser sincero com vocês, talvez isso não seja o que você quer. Eu falo por mim, né? Quem me conhece sabe que eu nunca quis ser pastor. Eu estava até conversando com o Christian hoje, e a gente batendo um papo bem legal, e eu falei assim, cara, eu sempre tive no meu coração, Deus sempre deixou claro para mim o que Ele queria para mim. E eu nunca quis. Até um dia que eu estava no culto, e o pastor pregou, o Espírito Santo falou comigo assim, ô meu filho, você entendeu qual que é o negócio? É isso aqui que eu preciso. Ele foi tão claro o suficiente para que se eu dissesse não naquele momento, eu estaria dizendo não para o Espírito. Porque não tinha como eu não entender. Tem gente que não precisa chegar nesse ponto. O anjinho não tem que vir com o papelzinho desenhado. A pessoa já entende e fala, não, é isso que eu vou fazer. Mas quantas vezes a gente nega no nosso coração aquilo que Deus nos colocou para fazer, porque a gente sabe. E eu espero mesmo que você esteja na sua casa e o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração. Quantas vezes a gente nega aquilo que o Espírito já falou conosco? Não foi claro o suficiente, porque na verdade a gente não quer viver aquilo. E eu vou dizer para vocês, eu não queria viver isso, mas eu estou vivendo aquilo, estou vivendo a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para mim, e eu estou mais feliz do que fazendo qualquer outra coisa que eu faria.
Então, pode parecer estranho quando você está fora, mas quando você está naquele lugar, fazendo aquilo que Ele chamou, usando as habilidades e tudo que Ele te deu para fazer aquilo, nossa, fazer a vontade do Senhor se torna um prazer, porque na verdade você é filho. É diferente. Sim. E aí você não está preocupado em ser sufocado pelos cuidados dessa vida. Porque, igual você falou, você está olhando longe. Eu não estou olhando aqui. O meu alvo, ele está lá em cima, né? Eu estou olhando para a eternidade. Eu não estou pensando... Eu estou olhando a longo prazo. A longo prazo, você está pensando daqui 50 anos? Não, estou pensando daqui para a eternidade. Né? E muitas vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus, mas, na verdade, é porque elas já escolheram o que elas querem ouvir. Então, assim, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Na verdade, não é que eu não estou ouvindo a voz de Deus, é que Deus não está falando aquilo que eu escolhi. Que eu quero ouvir. Né? Então, eu quero ouvir isso. Se não é isso, então não é Deus. Querido, eu vou dar coisas interessantes da gente pensar. Duas coisas. Primeiro, a gente acha que tudo que o Espírito Santo fala ao nosso coração é algo místico. Uhum. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor fala ao nosso espírito. O Fábio Coelho fala sobre isso. Então, toda vez que você pensar alguma coisa, vai ser impressão sua. Uhum. Toda vez vai passar pelo seu inconsciente. Então, o Espírito Santo falou assim, fala para tal pessoa tal coisa, né? Uma profecia, quem sabe, ou algo sobre você mesmo. Toda vez que ele falar com você, aquilo vai passar pelo seu inconsciente e você vai pensar, não, é coisa da minha cabeça. E ele fala assim, a frase é muito legal, ele fala assim, sempre vai ser coisa da sua cabeça. Porque não tem como o Espírito Santo falar se ele não falar o seu espírito. Então, sempre coloque à prova, né? A gente aprendeu isso com o pastor Cris aqui, né? Irmão, tô com uma impressão aqui no meu espírito e eu queria pôr à prova. Estou pensando isso e tal, e faz sentido para você ou não? Então, a gente ter esse entendimento que muitas vezes vai ser uma impressão nossa. Mas se a gente colocar isso em oração, a gente vai saber, né? Qual que é o real lugar disso. E assim, tem muito a ver com você ser sensível à voz do Espírito Santo. Né? Porque... É verdade. Deixa eu terminar, que eu falei dois e falei um só. E o segundo pensamento... Termine. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Se eu e você formos hoje numa cachoeira e a gente ficar do lado da queda d'água, Júnior, e o negócio lá caindo, eu consigo conversar com você? Só ouve o barulho da água. Só ouve o barulho da água. E a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Então, querido, tem muita coisa no nosso coração que a voz de muitas águas fala e a gente sabe que não é impressão nossa, a gente sabe que aquilo não é nosso, a gente sabe que aquilo não é algo que nós podemos ter pensado, sabe que não é algo que a gente pode ter, como é que eu posso falar? Não é maquinado, é estranho, né? Mas encaixado aquelas coisas, aqueles pensamentos na nossa cabeça. Quando a voz de muitas águas fala, tudo em volta se silencia. A voz dos outros se silencia. A voz da nossa consciência se silencia. Então, estar perto de Deus a ponto de deixar que Ele fale ao nosso coração faz com que a gente ouça só Ele. E não ouça nada além dele, porque não dá para ouvir mais nada quando você está do lado de uma cachoeira. Sim. E assim, através daquilo que nós fazemos, ou que nós falamos, através da nossa sensibilidade ao Espírito Santo, nós contribuímos para o crescimento do corpo. Uhum. Ontem mesmo a gente teve a célula ali em casa, e foi naquele tema, né, de Neemias, reconstrução dos muros, restauração e tudo mais. E ontem falamos sobre cooperação, né, nesse processo de restauração e como que a igreja, o corpo de Cristo é importante na restauração das pessoas, de vidas, né, naquilo que Deus está fazendo. E ali foi muito legal, porque o tema já era propício para isso, né? E houve muitos testemunhos ali ontem. Então, muita gente contou testemunho, muita gente abriu o coração e muita gente falou. E através dos testemunhos dos irmãos, a gente vai sendo edificado, né? Através daquilo que Deus está fazendo na vida da outra pessoa, aquilo edifica a minha vida também. E um testemunho que uma jovem contou ali, né? Não vou citar nomes porque, né? Algo pessoal dela ali, mas que ela vinha orando para o Senhor, falando que ela queria viver algo diferente em Deus, algo assim no sentido de Senhor, o que eu estou fazendo parece tão pouco, uhum. Né, o que eu estou fazendo parece que não é isso que o Senhor quer que eu faça, eu acho que o Senhor quer que eu faça mais, eu sinto que o que eu faço é tão pouco. Uhum. E uma jovem, e ela falou que estava com orou a semana inteira nesse sentido. Aí um dia num culto aqui,
no final do culto, ela falou que eu saí do onde eu estava e fui orar pelo pai dela. Aí na hora depois eu fui lembrando desse dia. Uhum. E aí eu orei com o pai dela e tal. Aí já tinha terminado o culto já, assim, o pessoal já saindo, ela estava no corredor indo, eu chamei ela de volta. Eu falei assim, aí o Júnior me chamou e começou a orar comigo. Deixa eu orar por você. E comecei a orar comigo. E na oração, ele começou a falar tudo aquilo que eu tinha orado no meio da semana e Deus dizendo para mim que ele estava se agradando daquilo que eu estava fazendo, que se eu for fiel no pouco, ele vai me colocar sobre o muito e tal. E foi contando, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que nós temos que estar assim, sensíveis à voz do Espírito Santo e sabendo que o Senhor é Deus que fala ainda hoje. Ele age, ele opera. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, né? Eu tenho que ser zeloso e fazer muito bem feito tudo aquilo que o Senhor me manda fazer. Seja entregar uma palavra para alguém, seja limpar o chão da igreja, seja pregar, seja ministrar um louvor, ou seja simplesmente andar na rua e encontrar alguém lá na rua que precisa de uma voz de Deus, precisa de um abraço, e eu ser esse abraço do Senhor, eu ser essa voz para essa pessoa. Né? O Gabriel contou uma história uma vez na célula, né? O Gabriel que está aqui ajudando a gente, e ele falou que ele ouviu um testemunho da pessoa andando na rua, e ele vinha andando, e vinha vindo uma pessoa, um morador de rua, assim, do outro lado, e ele, no coração dele, ele fez uma oração por aquela pessoa, dizendo, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. E na mesma hora o Espírito Santo falou com ele e falou assim, você é a minha misericórdia. Tem você. Né? E cara, aquilo assim, ele falou isso, aquilo não saiu do meu coração mais. Porque, realmente, né, nós devemos ter a misericórdia do Senhor, devemos ter as mãos dele, os pés dele, a boca dele nessa terra. É o pensamento de que alguém vai fazer aquilo, de que o Senhor vai fazer de uma forma mística. Senhor, manda alguém para fazer tal coisa. Cara, você já está aqui. Neemias recebeu a notícia, ele estava 1.500 quilômetros de Jerusalém, né, numa época onde a gente não tinha as facilidades que tem hoje. Uhum. Ele recebeu a notícia porque alguém veio falar para ele, mas depois de muito tempo que estava acontecendo aquilo, porque não tinha jornal, não tinha YouTube, não tinha nada que nós temos hoje. E ele não falou assim, né, a palavra fala que ele chorou, jejuou, orou pela cidade, mas além disso, ele pegou e foi lá para fazer a obra. Ele não ficou, Senhor, manda alguém para fazer. E é isso que a gente tem que entender. Ao invés de ficar, Senhor, qual que é o meu chamado? O que o Senhor... Não. Aquilo que você está vendo que tem necessidade, né, o nosso chamado singular, nosso chamado particular tem muito a ver com aquilo que gera inconformismo no nosso coração. Tem muito a ver com aquilo que gera uma insatisfação no meu coração. Então, se estou vendo uma situação e aquilo eu falo, Senhor, isso aqui não pode ficar assim. Senhor, essa pessoa não pode ficar assim. Senhor, a minha cidade não pode continuar desse jeito. Senhor, a minha família, Senhor, as pessoas que trabalham comigo não podem continuar assim. Isso tem muito a ver com aquilo que o Senhor quer que você faça. Então se posiciona, dá um passo, seja você um agente provocador de mudança. E a questão é que às vezes a gente espera tanto que as coisas aconteçam de uma forma mística, ou que Deus fale, e é gostoso você ouvir Deus falar, ora por tal pessoa, entrega essa palavra para a pessoa, faz isso, faz aquilo, mas parece que quando Deus não fala, a gente não faz nada, sendo que existem tantos falares do Senhor na Bíblia. Assim, se a gente cumprisse tudo o que tem na Bíblia, que já foi falado para a gente fazer, a gente não ia ter tempo para que Deus desse mais nenhuma nova revelação, nada, acrescentasse nada na Bíblia. Ele falasse, nossa, esse aí eu não vou falar nada porque ele está muito ocupado. Então, essa é a questão. Se a gente pegar a Bíblia e ler, a gente descobre quantas coisas a gente tem que fazer, mas a gente, na verdade, espera que o nosso seja diferente, que o nosso seja melhor, que através, é igual você falou, não, se está acontecendo em outro lugar, não está acontecendo na minha mão, então não presta. Não sou eu que estou fazendo, então não é tão bom. Como se Deus precisasse da gente, aquilo que é colocado nas nossas mãos fosse alguma coisa que tivesse um poder maior, um derramar do Espírito Santo maior, mas glória a Deus que Ele usa pessoas diferentes em momentos diferentes, na vida de pessoas diferentes. Sim, e a gente se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, né? A gente viveu recentemente aí aquele avivamento ali, naquele momento ali do operário do Espírito Santo na universidade lá em Osborne. E, cara, a gente tem que se alegrar com isso, que Deus está fazendo, né? Uhum. E assim, e quando que Deus vai fazer isso aqui na nossa vida, na nossa igreja? Quando que isso vai chegar no Brasil? Há tantas promessas que o Brasil vai exportar avivamento e tal.
Mas é muito do nosso posicionamento, do nosso coração. Porque a gente quer ver as maravilhas de Deus, a gente quer viver aquilo, mas será que eu me posiciono de forma a provocar aquilo? Os caras começaram o culto e ali entraram no momento de oração, adoração, e aquilo se estendeu por dias, né? mais de semanas, né? E aí a gente fala assim, Senhor, quando o Senhor vai fazer isso aqui, a gente quer viver isso aqui também. Aí a gente começa o culto 10 horas, dá 15 para o meio-dia, o povo tá... Se o pastor não termina, dá treta. Né? Então, tipo assim, não bate o nosso discurso com aquilo que a gente faz. Não é só isso, né? Todo mundo sabe, todo avivamento, na verdade, ele é identificado depois que ele termina. Por conta daquilo que acontece depois. Com que é gerado, né? Com que é gerado. Mas a gente, na verdade, talvez a gente como cristão não queira um avivamento, a gente queira mover daquele momento. Exatamente. Né? Porque aquilo... eu não me lembro, mas foi postado qual foi o versículo que esse estudante leu. Né? A Reforma Protestante, em cima de um versículo, aconteceu tudo aquilo. Então, se a gente tem um entendimento através da palavra, se a gente tem um entendimento... O mover faz parte do avivamento? Faz, mas o mover não é o avivamento. O avivamento é aquilo que acontece. O mover, na verdade, do avivamento não são as línguas, não é o barulho, é o que acontece depois, é a mudança na sociedade, é a mudança na nossa vida, é a gente ser avivado pessoalmente, mas isso se expandir, né, na sociedade, pluralmente, em todos os lugares. Sim. É a gente avivar um ao outro, a gente, né, incendiar um ao outro, a gente incendiar a sociedade, a gente incendiar a nossa casa, o nosso bairro. Então, será que a gente quer um avivamento ou a gente quer um mover? E será que se a gente quiser um mover, esse mover vai ser verdadeiro ou será que vai ser um mover fabricado por nós? E bem interessante isso, né? Porque o avivamento ele gera realmente mudanças. Gera mudança de atitude, né? Mudança do nosso caráter, mudança na forma que a gente se posiciona, nos aproxima de Deus, né? E o mover não. O mover ele pode gerar isso ou não. Né? Então, assim, a gente busca muito mover, mas não quer mudança. E o que é o avivamento? Se você parar para pensar na palavra avivamento, é trazer vida, né? Avivar aquele que está morto. Então você concorda comigo que para você avivado eu preciso morrer primeiro? Opa. Não é verdade? Então assim, eu quero... Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Então como pode Cristo, ser, meu morrer é lucro. Né, como pode ser avivado aquele que está vivo? Né? Então eu quero um avivamento, mas não estou disposto a morrer. Eu quero que Deus faça na igreja, mas eu não estou disposto a me entregar, a me render, entender que não é sobre eu, e entender que para eu viver Cristo, eu tenho que matar o meu eu. Eu sou uma semente e meus espinhos, aos cuidados dessa vida, aos horários, às tristezas, às calamidades, a tudo que acontece. E a semente ela só dá fruto depois que morre. Então a gente tem que aprender a morrer para nós mesmos. Jesus ele fala, aquele que quiser vir após mim, primeira coisa é o quê? Negue-se a si mesmo. E o negar a mim mesmo é negar meus desejos, minhas vontades. Eu negar eu mesmo e viver Cristo. É o que Paulo falou. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sim. Será que a gente vai chegar um dia de poder dizer isso realmente? Senhor, não sou mais eu quem vivo. É o Senhor que vive em mim? Quando que eu vou poder viver isso? Quando eu realmente morrer de verdade. Quando realmente eu negar a mim mesmo no geral, na integralidade do que isso quer dizer. Hoje eu sou plena vontade do Senhor e nada além disso, né? Exatamente. E quando a gente entender isso, a gente vai entender que morto não tem vontade, morto não tem desejo, morto não reclama. Né? E eu acho que está chegando assim, um tempo, um momento. O Senhor está preparando a igreja dele. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está preparando a igreja. Né? O nosso cenário político atual, o nosso cenário econômico atual, o nosso cenário moral e ético atual. Tudo isso tem muito a ver com a preparação da igreja para o que vai vir, para o que vai acontecer, para o que o Senhor vai derramar. Eu fiz uma anotação em Gálatas 5:24 que eu achei interessante na NVT, como ele fala. Ele fala assim, ó, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Quer ver? Vamos ver aqui se tem para como a gente vê. Deixa eu ver aqui. Vamos comparar aqui. Almeida Revista Corrigida. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, pensa comigo. Será que a gente é?
essa é a questão. Eu leio Provérbios, né? Provérbios fala muito sobre o justo e o injusto. E aí você vai lendo e você fala, não, o injusto vive assim, o injusto vive de tal jeito. Daí você fica, nossa, não, justo, estou justo. Aí depois, não, sou parecendo injusto. Então, será que a gente está crucificando aquilo em nós? Claro, gente, não coloquem um peso de perfeição sobre vocês, mas coloquem, uma coisa que a gente tem que ter em nós é isso, é a inconformidade de quem nós somos. Quando a gente conhece Jesus, a gente conhece quem a gente é. Entender que a gente está no meio de um processo, né? Acho que todo cristão tinha que andar por aí com uma plaquinha no peito escrito assim, ó, desculpa o transtorno, né? Estamos em obras. Estamos em obras. Eu não sou perfeito e nunca vou ser, né? Mas nós temos que andar buscando ser parecido com aquele que é perfeito. Sim. Então, nosso foco tem que estar em Cristo. E isso é santidade. O que é santidade? A santidade não é você nunca pecar, nunca errar. Mas a santidade é eu sempre me limpar. Não viver na prática do pecado, viver lutando contra o pecado, só que viver outras coisas, né? Só que todos os dias eu me purificar e me limpar. É diário, é meu relacionamento com Deus. Então, santidade não é você não pecar mais, mas eu ter a consciência do pecado e sempre me purificar e sempre buscar ser o melhor possível, sempre buscar ser mais parecido com Jesus, sempre buscar alegrar e não entristecer o Espírito Santo. Esse é o nosso papel como cristão, é buscar um relacionamento com Deus. E nele, estando nele, nós vamos descobrindo o que nós temos que fazer, vamos descobrindo qual que é o nosso propósito singular, vamos descobrindo o que o Senhor espera de mim nesse tempo, nessa situação que eu estou vivendo. Legal. E entender que a nossa vida é feita de estações, é feita de momentos. A nossa vida ela é feita tem momentos que a gente está vivendo assim, que as coisas vão bem, tudo acontece, e tem momentos que parece que está tudo na contramão, mas são momentos, são estações. É a história da coroa, né? Lembra da história da coroa, né? Eu vou contar aqui, né? Porque pode ter gente que não conhece essa história, eu já contei em outras vezes, em outros lugares, mas fala que tinha um reino, e com o rei, né? O rei muito zeloso, né? E ele ouve falar de um servo desse reino. E todo mundo elogia muito esse servo, fala que esse servo é muito bom, tudo que ele faz dá certo, ele é muito caprichoso, trabalha bem. E o rei chama esse servo e dá uma tarefa para ele. E fala para ele assim, ó, o seguinte, você vai construir para mim uma coroa. A coroa tem que ser linda, tem que ser com pedras preciosas, a coroa mais bonita que você conseguir fazer. Eu quero ver meu reflexo nessa coroa. Só que além de construir a coroa, você vai gravar dentro dela uma frase. E essa frase, ela tem que gerar no meu coração um efeito que é o seguinte: quando eu ler essa frase, se eu estiver feliz, eu vou ficar triste. Mas se eu estiver triste, ao ler essa frase, eu vou ficar feliz. E aquele servo vai embora com esse desafio, né, nas suas mãos. E passa ali um tempo, chega o dia combinado dele apresentar o trabalho dele para o rei. E ele chega com a coroa para entregar para o rei. Na hora que o rei abre a caixa ali, vê a coroa é linda. As pedras preciosas, a coroa toda polida, ele vê o seu reflexo na coroa, todo mundo fica, nossa, né, uau, que coroa linda, né? E aí ele vai para a segunda parte do desafio, ele vai ler o que aquele servo escreveu naquela coroa. Lembrando que essa frase tinha que deixar o rei feliz, caso ele estivesse triste, e deixar ele triste, caso ele estivesse feliz. Tinha que mudar o humor do rei, né? E ele escreveu uma frase muito simples, que é o seguinte: isso vai passar. Legal. Então não importa se você está triste, isso vai passar. Se você está feliz, isso vai passar também. Porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, são ciclos. Agora o importante é o quê? É a minha constância, não nas coisas que acontecem comigo, mas a minha constância no meu relacionamento com Deus e ser quem Deus quer que eu seja, independente da circunstância, da situação. É a gente entender, né? Aquele que vive pelo Espírito, anda pelo Espírito. E o problema, muitas vezes, é aquele que anda pela alma, pelos sentimentos. Pelos sentimentos. E aí é guiado pelo coração, né? Guiado pelo coração. O coração do homem ele é enganoso. Porque quando a gente vive no Espírito, é o que eu falo, eu sempre falo, pessoal, né? Pode estar tudo ruim, perguntar para mim, eu falar, está tudo ótimo, graças a Deus. Porque não tem... eu estou salvo, gente, né? A misericórdia dele me alcançou. Não tem como ser melhor que isso, né? Mesmo nos momentos ruins, tá tudo ótimo, graças a Deus. E literalmente graças a Deus. É a gente entender isso. Se não fosse pela graça dele, não estaria tudo ótimo. Mas até quando está ruim, está tudo ótimo. Porque a minha visão está no longo prazo. E a palavra fala que sobre a paz que excede o entendimento. Então não é pelo... Então faz sentido, né? Rapaz, esse moleque parece louco.
Né? Então, assim, excede o entendimento. Por quê? Porque na visão humana, na visão do mundo, que eu estou em paz e está tudo bem. Agora, eu estar em paz, mesmo com as coisas, né, tudo caindo ao meu redor, isso aí não faz sentido. Então é a paz que não faz sentido, que vai além do entendimento. Essa paz que Cristo derrama sobre nós. E para eu viver isso, eu tenho que ter consciência do meu relacionamento com Ele. Como você falou do versículo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas completa o versículo. Caminho segundo o seu propósito. Entende? Gosto muito dessa segunda parte. A gente para muito na primeira parte, né? Com certeza. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Né? Mas lembrando que todas as coisas é todas as coisas. As coisas ruins também cooperam para o seu bem. Se você ama a Deus e caminha segundo o seu propósito. Então não é... E o propósito não é o seu propósito seu, né? Você caminhou segundo o propósito de Deus, né? Então, assim, guarda bem isso, né? Não é, o versículo não para ali, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. E como que eu caminho segundo o propósito de Deus? Como que eu sei o que agrada a Deus? Se eu tenho relacionamento com Ele, intimidade com Ele, conheço o coração dele. Se eu conheço a sua palavra, se eu conheço a revelação que Ele deu através, isso traz segurança pra gente. Né? Eu e a Bia, a gente vai fazer 10 anos de casado agora o ano que vem. Né? E fora tempo de namoro e noivado, né? Que não foi namoro, entre namoro e noivado, a gente demorou 1 ano e meio e casou. Mas o ano que vem a gente faz 10 anos de casado. O ano passado a gente fez 10 anos juntos, né? Dia 15 de outubro de 2012, né? A gente começou a namorar. E agora, 2022, dia 15 de outubro, fez 10 anos. E no dia 18 de janeiro, agora 2024, vai fazer 10 anos que a gente casou. E com esse relacionamento, com esse tempo, eu aprendi o que ela gosta e o que ela não gosta. Eu sei o que eu faço que ela fica brava, mas eu sei o que eu faço que ela fica feliz. Eu sei também o que você faz que ela fica brava. Tem bastante coisa, né, que eu faço que ela fica brava, né? Vai ver que é porque eu conheço você também e conheço ela. E eu sei o que ela gosta de comer, eu sei o que ela não gosta de comer, né? Mas por que eu sei essas coisas? Porque eu caminho muito com ela, a gente tem um relacionamento, a gente tem intimidade. Agora, eu quero conhecer o coração de Deus falando com Ele uma vez por semana no domingo na igreja. Não vai funcionar. Então, se eu quero conhecer o coração de Deus e saber o que Ele quer de mim, o que agrada a Ele, eu tenho que buscar intimidade. É o que a gente intimidade fala. Só vem com relacionamento. Algo interessante da gente pensar é como se Deus fosse alguém que a gente passa na rua e estamos passando eu e você juntos e a gente vê Ele de longe. E a gente fala, oh, tudo bem, Deus? Aí, sei lá, Ele está conversando com alguém e Ele fala, quem que é aquele cara que eu não conheço? Ele fala, não, do lado dele é o Júnior. O Júnior é meu amigo, a gente conversa sempre. Aquele moço ali, eu não me lembro. Eu acho que o nome dele é Lucas. De vez em quando dá uns problemas, ele me procura. Falar comigo, né? Mas a gente não... É colega, sabe? Colega, assim. Só me procura quando dá problema. Uhum. E quando eu mando mensagem para ele, não me responde. Então, né? É bem diferente uma coisa da outra, né? Sim. Então, eu acho assim que, talvez resumindo tudo isso que a gente falou, eu só vou entender em que etapa do processo eu estou. O que Deus quer de mim nesse momento que eu estou vivendo e onde que Ele quer me levar, se eu conhecer o coração dele, se eu tiver intimidade com Ele. E a intimidade, ela só vem através de relacionamento, de gastar tempo junto, de conversar, de andar junto, de contar segredo, de confidenciar as coisas, de confessar as coisas, né? Então, a gente tem que buscar esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Ele. Sim. É todo dia, desenvolver relacionamento, andar junto. Deus vinha todos os dias, no virar do dia no Éden, falar com Adão. Por quê? Para desenvolver relacionamento. Deus quer se relacionar com a sua igreja, com o seu povo. Deus nos chama para um relacionamento. E todas as coisas que vão acontecer na nossa vida vão ser fruto desse relacionamento. Vão cooperar para esse relacionamento. Vão cooperar. Né? Então, acho que, respondendo a pergunta que você fez no começo, né? Eu acho que é isso que está no meu coração nos últimos dias. Meu Deus. Acho que é isso então, né? Você falou processo e restauração, né? Acho que é isso que Deus tem falado bastante assim, ao meu coração. Legal. Cara... Mais alguma pergunta? Acho que é essa, né? Para mim é um prazer conversar com você, né? Sempre, né? A gente sempre tem nosso tempo junto aí, frequentemente, a gente sempre conversa muito, mas na verdade eu estava pensando, às vezes mais você me ouve do que você conversa, né? Você é mais quietinho que eu, mas tem muito para dizer. Então é um prazer para mim estar ouvindo você, estar conversando com você. Eu espero, né, a galera que está aí ouvindo a gente, que vocês sejam abençoados por esses momentos que a gente passou junto. O Gabi está fazendo um coraçãozinho lá no fundo. Gente, compartilha com mais alguém que precisa ouvir isso. Eu espero mesmo a gente
eu vou encerrar aqui, a gente vai orar juntos, eu e o Pastor Júnior, e nós esperamos que essa palavra frutifique no seu coração, mas que ela cause mudança, transformação e principalmente ação no seu coração daqui para frente. Que isso não seja algo que caia no seu coração em meio aos espinhos, mas que esse momento, essa visão, é isso que está no coração do Júnior, do Pastor Júnior, que ela encontre terra fértil no seu coração. Beleza? Tamo junto. Daqui uns dias vai sair mais alguns podcasts, a gente vai lançar uma playlist, uma lista separada com algumas outras coisas também, em parceria com a galera da Juventude Elos aqui da Deus Vivo Central, e a gente quer contar com você. Compartilha com mais alguém, passa para mais alguém aí, curte, e nós estamos juntos. Deus abençoe você, eu espero você numa próxima oportunidade. Tamo junto, galera. Valeu! É isso aí. E comenta aí se você gostou do nosso estúdio novo aqui, né? Mudamos um pouquinho hoje. Verdade. Comenta se você prefere esse ou gosta mais do outro. E a gente vai conversando, a gente está tentando fazer o melhor para vocês. Esperamos mesmo que vocês sejam abençoados. É isso aí. Amém, isso Valeu. aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí por acompanharem. Queria arrasta para cima. Arrasta para cima, né? Curte aí. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar aqui, né? Para a gente abençoar a vida de quem está assistindo também. Legal. E a gente tem que sempre ter em mente, né, que as coisas que a gente conversa, o que a gente fala, as palavras que saem da nossa boca, tem que ser palavras de vida. E eu creio que o que a gente conversou aqui hoje, né, possa tocar o seu coração, você que está nos ouvindo, e possa realmente trazer algo, né, novo para a sua vida, trazer uma mudança de vida. Aí, né, vamos orar nesse sentido. Uhum. Aí, posso orar? Ora você, por favor. Amém. Então, se você puder aí, você que está assistindo a gente, se você puder fechar seus olhos, feche. Se não puder fechar seus olhos, você foca nesse momento. Se não puder dobrar os joelhos, dobre o seu coração e vamos falar com o Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este tempo, por este momento tão precioso que nós passamos aqui, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, ela é aplicável e ela gera mudança em nossa vida, Senhor. Que esse tempo que nós passamos, aquilo que foi conversado, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que direcionou essa conversa, que essa palavra, esse tempo possa tocar, Pai, a vida, Senhor, dos nossos amados que estão ouvindo, Senhor, e possa gerar no coração uma mudança, um desejo de Te conhecer mais, um desejo de Te servir, Pai, um desejo de ser mais parecido com o Senhor, um desejo de ser, Pai, quem o Senhor quer que nós sejamos, Senhor. Venha operar, venha agir, venha, Senhor, prosperar também, Senhor, esse canal, para que a Tua palavra vá cada vez mais longe, Senhor. Prosperar no sentido, Senhor, de levar a Tua palavra mais longe, no sentido de aumentar o Teu reino, Senhor, de aumentar, Senhor, o alcance, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Venha, Senhor, continuar usando, Senhor, a vida dessa equipe que vem trabalhando, o pastor Lucas, toda a juventude aqui da Deus Vivo Central, Juventude Elos. Vem trazer, Pai, abençoando a nossa igreja, vem abençoar a igreja, Pai, Deus Vivo Central, o pastor Jurandir, Senhor, todos os nossos pastores, nossos líderes, Senhor, que nós possamos, ó Pai, continuar caminhando cada vez mais perto do Senhor e mais perto do propósito que o Senhor tem para nós como igreja, como corpo. Para a Tua glória e para o louvor do Teu nome nós oramos. Amém. Amém. É isso aí, galera. No próximo esperamos vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu! E aí, galera. Beleza? Muito obrigado por você ter assistido, ouvido esse episódio do Gate Podcast. Foi muito legal. E eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, para curtir a nossa página do Instagram. E no próximo episódio, você também pode mandar perguntas ao nosso convidado, que você vai ver lá no perfil do Instagram quem é o convidado e as perguntas que você tem para fazer. E também não esqueça, envie isso para algum amigo seu, para que ele seja abençoado. Deus abençoe e eu espero você na próxima. Valeu!